Olá, eu sou Janaína Campiol e vim conversar com você sobre processos de cicatrização em micropigmentação. Vamos entender um pouco mais tudo que influencia uma micropigmentação e que literalmente faz parte do organismo do nosso cliente e que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Quero falar para vocês de uma forma didática, então vou tentar usar palavras aqui para que todo mundo consiga entender o que eu quero explicar. Primeiramente, micropigmentação, a própria tatuagem também, claro, todas elas, a tela principal é a pele humana. E a pele humana, ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Tudo isso que está aqui são componentes que formam uma estrutura super complexa do nosso organismo, aonde nós temos níveis, nós temos primeira, segunda, terceira camada. Nessas camadas nós ainda temos subcamadas e que todas elas têm ali as suas funções específicas dentro do nosso organismo. Para a gente ser um pouco mais específico em relação à micropigmentação, nós estamos falando de implantar tinta no final da primeira camada e início da segunda camada. Por que eu estou falando isso para vocês? Então é o seguinte, na nossa epiderme é onde nós temos a movimentação, e a epiderme é essa que a gente toca, né? Ou seja, é onde a gente enxerga. É aquela camada onde a gente tem a escamação, que as células mortas elas vão vão aparecendo, então as células vão se sobrepondo. Já na epiderme, na derme, que é a nossa segunda camada, nós temos toda essa estrutura e principalmente os nossos capilares, que são extremamente importantes para que a gente tenha a fixação da tinta. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é aonde deve ser implantada a tinta. A tinta ela deve ser implantada no início da derme. Se a gente for falar, eu gosto de chamar de camada intradérmica. Ou seja, ela fica entre a epiderme, que seria a última camada, que é a camada basal, e a primeira camada da derme, que é a papilar. Ou seja, estamos falando exatamente no final daqui da epiderme e início da derme. Então essa camadinha que fica grudada na epiderme, essa é a nossa camada papilar. Quanto que a gente vai conseguir, ou melhor, quanto que a gente consegue saber qual é essa profundidade na pele? Bom, essa profundidade ela pode variar dependendo do local do corpo que a gente estiver implantando. Então, na própria sobrancelha, por exemplo, nós temos 3 locais que são bem distintos. Um local mais fino, um outro local mais profundo. Mas vamos falar de uma forma geral. Essa camada, ela vai se colocar de 0,3 a 0,8 milímetros para dentro da pele. Gente, vocês conseguem imaginar o que é 0,3 a 0,8 milímetros? É muito fininho mesmo, certo? Inclusive, deixa eu pegar uma folha aqui para mostrar para vocês. Eu peguei esse pedaço de folha para mostrar para vocês, na realidade, porque é um exemplo que a gente tem muito bom de profundidade, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente pega a máquina, coloca na pele, ou ainda a gente pega o tebori e vai fazer a implantação, né, para desenhar um fio, por exemplo, para fazer aquele cortezinho, a gente pensa assim, nossa, o nosso olho, o ser humano, geralmente o nosso olho, ele sente essa necessidade de enxergar o que ele está fazendo. Como é muito difícil fazer isso em pele, eu peguei essa folha para mostrar para vocês que quando eu olho assim, tá tudo bem, mas essa largura, essa espessura da folha, tá? É mais ou menos a espessura do que a gente tem que colocar de profundidade para dentro da pele. Gente, é muito fininho. Olha aqui. Isso aqui é o que a gente tem que entrar para dentro da pele quando a gente faz uma micropigmentação. Vocês concordam comigo que é muito difícil fazer isso? Não tem como a gente medir simplesmente, eu vou colocar aqui e vou fazer uma pressão que vai entrar 0,8 a 0,3%. Não tem essa medida. Então, quando eu ensino isso nos meus cursos, eu ensino que você deve prestar atenção na reação da pele. É a reação que a pele vai ter que vai dizer se você está na profundidade correta ou não. E essa reação a gente precisa da reação sanguínea. A derme, que
que é onde nós temos os nossos capilares. É nela que quando nós chegamos na camada papilar, nós vamos ter uma reação de sanguínea muito pequena, ou seja, pequenas gotículas de sangue que vão começar a sair juntamente com a linfa, que são outros líquidos que nós temos na pele, e elas vão aparecer. Então a gente vai passar a máquina, vai passar o Tebor e vai limpar. E se imediatamente sair pequenas gotículas, que em seguida elas vão parar, elas vão cessar, é que você está no local certo da implantação da tinta. Atenção, se você passou a máquina ou você passou o Tebor e saiu uma grande quantidade de sangue, você passou do ponto e você está fazendo uma implantação muito profunda. E isso realmente vai resultar naqueles trabalhos de tinta muito chumbada, de tinta muito profunda e que não fica legal. Então aí começam os primeiros problemas de quando você passa do local de implantação na pele. Por isso que é muito importante a gente entender que para a micropigmentação, além de você entender de todas as máquinas, tintas, efeitos, ângulo, pressão que você tem que trabalhar, você tem que conhecer a pele humana, que ela sim, ela vai fazer todo um trabalho que faz parte do seu resultado. Bom, isso que eu falei para vocês, então, a gente está falando somente nesse momento de profundidade na pele. A partir daí que eu coloquei a tinta na pele, que eu fiz o meu trabalho, que eu terminei a micropigmentação, nós vamos iniciar um outro estágio que é super polêmico sempre entre as clientes, que é o processo de cicatrização. Quando a gente fala disso, a nossa cliente, ela sai do nosso consultório, se olha e diz: uau, que máximo, que linda que eu tô. E aí ela vai para casa e começa aquele processo que todas nós profissionais nós temos que ter na ponta da língua. Primeiro, que é aquele processo de oxidação da tinta que acontece nas primeiras 24 horas. Essa oxidação ela é extremamente importante para que tenha fixação da tinta. Dá uma olhada nisso aqui, por favor. Quando nós fazemos um corte na pele e nós jogamos tinta aqui para dentro, automaticamente o nosso organismo, por ele conter muitos líquidos, à medida que eu joguei tinta para dentro, eu fiz uma abertura, uma ruptura na pele, seja por um ponto feito pela máquina ou seja pelo Tebor, feito por um corte. Quando eu faço isso, o meu organismo ele é automático, automaticamente ele quer jogar água para fora, ele quer fazer com que os líquidos que estavam ali retidos pela pele saiam. Então é por isso que nas primeiras 24 horas, o nosso organismo ele vai trabalhar automaticamente para que se feche essa ruptura e tudo que está aqui dentro fique aqui dentro. Bom, se eu estou dizendo isso para vocês, então quer dizer que é necessário que eu tenha casca nas primeiras 24 horas? Sim, é necessário. É importante que isso aconteça, porque se eu começar, por exemplo, inclusive a passar creme, né, ou alguma coisa para ajudar a cicatrizar nas primeiras 24 horas, eu vou impedir a formação dessa casca e automaticamente tudo aquilo que eu joguei ali para dentro eu vou começar a perder. Então eu já vou ter uma perda substancial de tinta que eu fiz no meu trabalho de micropigmentação. Então isso nas primeiras 24 horas. Passadas essas 24 horas, que a pele, o meu organismo veio e fechou, aí sim eu vou começar um trabalho que é nos próximos 7 dias de hidratação e reestabelecimento dessa pele. Então é a proliferação que vai começar ali nessa estrutura para que a pele comece a se potencializar novamente, porque eu rompi, eu fiz lesão, então muita coisa ali tem que se restabelecer. Fibroblastos, mastócitos, fagocitose, tudo isso vai acontecendo porque eu joguei um corpo estranho ali para dentro, eu joguei tinta para dentro da pele. O meu organismo automaticamente vai vir sangue para cá, então ele vai ficar levemente inchado? Vai, e é necessário esse inchaço, porque é através do sangue que vai trazer todos os componentes necessários para essa cicatrização. Então tá tudo certo. Com isso vai acontecer uma pequena alteração de cor. Bom, como eu falei para vocês, a gente utilizou um creme, então a gente usou um produto próprio durante esses 7 dias para fazer com que a minha pele ficasse hidratada. A partir daí, nós vamos entrar numa outra fase, aonde a minha pele ela realmente vai começar a se estabelecer e essa tinta ela vai oscilar de cor, porque nós temos o que a gente chama de melanócitos, que são as células responsáveis pela cor da nossa pele. Então, os próprios melanócitos eles também vão se organizar para recompor essa pele. Então, juntamente com eles, eu tenho uma tinta que eu implantei ali e que somente ao final dos 28 dias, na realidade 30 dias,
que a gente vai poder ver se tudo deu certo. Se a gente teve um processo inflamatório legal, se a tinta que a gente usou foi uma tinta que ficou legal para nossa cliente, se a nossa pele ela manteve a quantidade de tinta necessária. E às vezes, passado esses 30 dias, pode ser que a gente precise de um retoque, pode ser que não. Então ele não é obrigatório. Atenção, micropigmentação é um tratamento e para isso a gente tem que acompanhar a reação da pele. Mas mais importante de tudo é aguardar 30 dias. O processo de cicatrização ele é orgânico e ele é igual para todo mundo. A única diferença que vai acontecer um pouquinho de uma pessoa para outra, e aí também fica a dica, é a questão da idade. Quanto mais idade tiver a sua cliente, um pouco mais lento vai ser o sistema dela de defesa para restabelecer essa pele. Então a dica que eu dou é, se você tem uma cliente, por exemplo, de 30 anos, você pega a idade dela e coloca mais 10. Esse é o prazo ideal para que você aguarde para fazer a avaliação e, se necessário, fazer um outro retoque de micropigmentação, tá ok? Eu espero que isso tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais a cliente de vocês, entender um pouco mais de pele e saber que micropigmentação é um tratamento na pele, de estabelecimento de cor e de realces de traços. E vim conversar com você sobre processos de cicatrização e pele no... gente do céu, tá ok? Eu não gostei muito desse final, mas tudo bem.